aquele pão, aquele vinho representam realmente o corpo e o sangue de Cristo, não são transformados, mas representam, né? E essa ceia sempre deve ser para nós um alerta quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Devemos, se nós não estamos prontos para cear com o Senhor nem aqui, imagine lá em cima, não é? Então devemos estar com a vida santificada em comunhão com o Senhor e com a igreja. Número 3, aí na introdução. O que nos lembra a Santa Ceia? Então a Santa Ceia lembra a paixão e a morte de Cristo em nosso lugar, bem como a sua segunda vinda. Então quando ceamos, lembramos dessas duas coisas, morte de Cristo em nosso lugar e a vinda próxima do Senhor para nos buscar. Aí na primeira parte, o que é a Santa Ceia? Então, pergunta 4. De quem Paulo recebeu o ensino da Santa Ceia segundo a Bíblia? Então, o apóstolo Paulo diz que recebi diretamente do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. É interessante que o apóstolo Paulo, quando foi a Jerusalém, conversar com os apóstolos e tudo, ele diz, olha, aqueles de quem eu esperava receber muito, aprender muito, pelo contrário, não me disseram nada. O que eu aprendi realmente do Senhor. Paulo, provavelmente, nós vamos ver aí, recebeu visões, revelações do Senhor, teve encontros, nós vamos ver que Paulo teve vários encontros com o Senhor durante a sua vida, né? E na pergunta número 5 nós vamos ver quando Paulo provavelmente recebeu de Jesus o ensino da Santa Ceia, então. Então, provavelmente durante os 3 anos em que estiver a sós com Deus na Arábia, sobre os quais as Escrituras silenciam. Veja aí Gálatas 1, 11, 12, 15 a 17. Então, Paulo esteve no Monte da Arábia, né? E ali ele buscou a comunhão com Deus, assim como todo crente deve fazer, buscar ter uma comunhão com o Senhor, ter aí uns momentos a sós com Deus. E Paulo buscou isso. Número 6 aí, para completar. Complete segundo as 2 ordenanças da Igreja Cristã originadas do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu batismo no Rio Jordão, ele iniciou seu glorioso ministério, encerrando-o com a instituição da Santa Ceia, sua paixão e morte redentora. Enquanto o batismo, então, fala da nossa fé em Cristo e ocorre apenas uma vez na vida do crente, a ceia do Senhor diz respeito à nossa comunhão com Ele e deve ser sempre renovada. A Bíblia, então, nos ensina que o batismo fala da nossa fé em Cristo e ocorre uma vez só. Nós batizamos nas águas e vale para o resto da vida. Fizemos um compromisso público de servir a Deus, de seguir a Deus. Um compromisso público e uma confirmação da nossa fé em Cristo. É um sinal externo da nossa fé. Já a ceia, ela é renovada sempre. Pode ser. Tem igreja que faz toda semana, tem igreja que faz uma vez por mês, tem igreja que faz de 2 em 2 meses, tem igreja que é de 3 em 3 meses, tem igreja que faz uma vez por ano. Quanto mais fizer, melhor, porque a ceia, ela faz com que o crente ele se autoanalise, né? Ele se autodiscipline e ele possa participar dessa ceia. Então ele vai ter uns momentos de comunhão com Deus, pedir perdão, de santificar a sua vida para participar dessa Santa Ceia, e é bom para ele, então. Quanto mais fizer, melhor. Número 7. Para quem a Santa Ceia é uma ordenança da Igreja instituída por Jesus na noite em que ele foi traído? Então, a Santa Ceia é uma ordenança na Bíblia. Ela é chamada de Ceia do Senhor e comunhão do corpo e do sangue de Cristo. A Ceia do Senhor é conhecida pelos evangélicos como ordenança por constituir-se numa ordem dada por Cristo aos santos apóstolos. Então, para os evangélicos, né, não todos, mas para os evangélicos que consideram realmente a palavra de Deus, analisam realmente os textos e os contextos, a ceia do Senhor então é conhecida como uma ordenança, uma ordem do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Número 8. Para quem a Santa Ceia é um sacramento da Igreja? Então, para os católicos romanos e algumas alas do protestantismo, talvez aí, os ecumênicos, né? Então, eles consideram que a Santa Ceia é um sacramento, ou seja, depende disso para que a pessoa possa ser salva. Parte número 2, os elementos da Santa Ceia. Então, número 9, quais são os elementos da Santa Ceia e o que representam? Então,
Então os elementos são o pão e o vinho, por representarem respectivamente o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O pão e o vinho são biblicamente o memorial do Calvário, representam então o corpo e o sangue de Cristo. Número 10. Por que o pão é um dos elementos da Santa Ceia do Senhor? Primeiro, por ser este alimento o símbolo da vida. Jesus assim identificou-se aos seus discípulos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Eu sou o pão da vida. Depois, também, quando o pão é partido, vem-nos à memória o sacrifício vicário de Cristo. Ele deu sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. Então, o pão é importante para a vida, para a alimentação, para que o homem se mantenha vivo. Então, o pão representa aí o corpo de Cristo. E assim como o pão é partido para nós comermos, quando nós comemos, nós estamos moendo esse pão, assim também o corpo de Cristo foi partido por nós, né? Furado, levou chibatadas, né? Foi cortado por nós. Número 11, por que o vinho é um dos elementos da Santa Ceia do Senhor? Então, porque o vinho lembra-nos do sangue de Cristo vertido na cruz para redimir a todos os filhos de Adão. Veja 1 de Pedro 1, 18 a 19. Então, o vinho, como é uma cor parecida com o sangue, né? O sangue derramado, um sangue que sai de uma ferida, né? Então, esse vinho significa para nós. O vinho vem aí da uva, né? Um produto feito da uva. O vinho na Bíblia tem o vinho alcoólico, que é o suco da uva misturado com água, e tem o vinho não alcoólico, que é esse que nós usamos para fazer a ceia. Parte 3. Lições doutrinárias da Santa Ceia. Então ligue a primeira coluna de acordo com a segunda das lições ou ensinos doutrinários da ceia do Senhor até a volta de Jesus. Então você vai vendo aí, a Santa Ceia é um mandamento do Senhor. Segundo, a Santa Ceia é um memorial divino. Número 3 é uma profecia a respeito da volta de Jesus. Depois deve ser precedida de autoexame do participante. Por isso que a Bíblia diz que tem muitos que morrem, né? Participam da ceia indignamente, ou seja, estão em pecado, não se arrependem dos seus pecados, querem continuar nesse pecado. Então a ceia vai servir para ele para a morte espiritual. Depois a ceia do Senhor e o discernimento espiritual do crente. Então esse discernimento quer dizer que o crente vai participar sabendo a importância, a significação. É uma ocasião propícia ao recebimento de bênçãos. Depois a Santa Ceia é um momento de gratidão a Deus. Então na ceia nós devemos lembrar sempre de agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Depois a Santa Ceia é para os discípulos do Senhor. Nós devemos lembrar que o Senhor levou apenas os seus discípulos para a ceia, não levou todos os seus seguidores. Número 9 é um momento de profunda e solene devoção e louvor a Deus. Número 10, a Santa Ceia é alimento espiritual. E o crente, quando participa da ceia, ele fica mais forte espiritualmente. Toda vez que ele participa da ceia, ele se sente mais forte para prosseguir. Depois, a ceia do Senhor condena a duplicidade religiosa. Duas religiões diferentes. Você não pode, ao mesmo tempo, participar da mesa do Senhor e, ao mesmo tempo, participar da mesa dos demônios. Ou seja, você não pode, ao mesmo tempo, participar da festa ágape da igreja, a reunião da igreja, com Cristo, participando da Santa Ceia, e depois ir para uma festa mundana, aí, por exemplo, de festa de São João, né? Festa dedicada aí a idolatrias e todo tipo. Conclusão aí, complete. Tendo em mente o exposto, devemos sentar-nos à mesa do Senhor com discernimento, temor de Deus e humildade. Conscientizemo-nos, pois, de que ali não estão meros símbolos, mas o sublime memorial da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, seremos contados como réus diante de Deus. Que o Senhor nos guarde a todos por sua graça. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Se você ainda não fez a sua decisão, você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, não confirmou a sua aliança com Deus, é hora de você fazer isso. Você já sabe, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, deu a vida por você, para libertar você do poder do pecado que condena você. Então, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Repita comigo: Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida a Ti. Eu aceito agora Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Pai querido, eu Te agradeço pelo sacrifício de Jesus. Eu aceito agora, eu faço aliança contigo
através de Jesus Cristo que me salvou naquela cruz. Eu acredito que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou, que está vivo e que agora está comigo. Pai, lembramos a Tua palavra que diz que Jesus Cristo levou sobre Ele as nossas dores e enfermidades. E em nome de Jesus Cristo, nós recebemos, assim como recebemos a nossa salvação, recebemos agora também a nossa cura. Em nome de Jesus. Ó Senhor, ministra a Tua cura. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Faz maravilhas. Regrande lar, cuxeado, força, quem do rei,